Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus e havendo legal, declaro aberta a sessão no dia de hoje. Cumprimento todos os presentes, os senhores advogados na pessoa do Dr. Agenor Araújo de França, advogado de Brasília, coincidentemente o primeiro que aqui chegou. Cumprimento os demais, pela antiguidade me parece o Dr. Castim, né? Sejam todos bem-vindos a esta casa. Cumprimento os servidores, colegas desembargadores, eminente procurador, servidores. Hoje a Câmara sendo prestigiada com a presença de Ana, mesmo estando de férias, aqui veio colaborar com Raíssa. Ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovo, senhor presidente. Embargador Ricardo Tinoco. Também aprovo, senhor presidente. Aprovada a ata. Expediente, redatora Raíssa Rego. Não há, excelência. Muito obrigado. Indicações e propostas. Renovo os cumprimentos aos advogados e estudantes presentes. Se há algum aí, a nossa oficial ela não identificou. E não tendo mais nenhuma indicação ou proposta a fazer, passa a palavra ao desembargador Glauber Rego. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Ricardo, advogados, servidores. Peço desculpa aí, senhor presidente, pelos 2 minutos de atraso. Esse é que o elevador eu estava aguardando e aí a razão do pequeno atraso. Senhor presidente, eu tenho uma proposição a fazer, uma moção aqui de aplausos, de congratulações. Ontem eu recebi a visita do doutor Paulo Teixeira, ex-presidente da OAB, e que me entregou em mãos o livro de sua autoria, em que ele é um dos organizadores, né? Acesso à justiça, garantias constitucionais, eficiência e controle social. Os organizadores são Dr. Cláudio, Dr. Antônio Ferreira e Dr. Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira. Então eu proponho aqui essa moção de aplauso e congratulações. Sempre a gente tem registrado aqui na Câmara Criminal, e se Vossa Excelência concordar, podemos fazer em conjunto aí, para que o organizador aqui do livro possa receber aí as nossas homenagens. Pois não, presidente, eu sou eminente desembargador, eu sou aprovo e agradeço a deferência de Vossa Excelência e se associar ao pleito. Mais alguma proposição? Não, nenhuma outra, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu quero também me associar à proposição feita pelo desembargador Glauber. Sempre é muito importante que profissionais do direito, sobretudo aqueles que operam diuturnamente no exercício de suas respectivas funções, contribuam nesse cenário da vida acadêmica. Então, eu quero louvar a iniciativa do desembargador Glauber, que subscrevo, assim como ele próprio já propôs, e fico extremamente feliz com a notícia que foi lançada nesta sessão. Sem mais qualquer outra proposição, senhor presidente. Pois não, o presidente agradece o pronunciamento de Vossa Excelência e a proposta vai ser assinada por todos, uma vez aprovada a unanimidade. Abrir a ordem jurisdicional com julgamento dos feitos com pedido de sustentação oral. Lembrando que os processos no qual os desembargador Gilson está vinculado não serão julgados hoje e já há uma sessão extraordinária prevista para segunda-feira, não é? Tem alguns outros que ele não está vinculado, nós faremos o julgamento, porque o doutor Ricardo Tinoco integra o quórum. Um pedido do doutor advogado, doutor Adalberto de Alencar Coelho, pedindo o adiamento do julgamento do feito da apelação criminal, e nós já estamos diferindo, ficando para segunda-feira. É a apelação criminal de 080, 3938, 42.020, da minha relatoria, revisão do desembargador Glauber Rego, onde é apelante de ORC da S. Então, esse processo já defiro o pedido, fica para segunda-feira. Ok.
Vamos dar seguimento. Chama a votação o agravo interno em habeas corpus, número 081, 5319, 74, 2022. Agravante José Jonatas Dantas da Silva. Advogado Rubens Martins de Souza, agravado do Ministério Público. Eu sou o relator, o desembargador Glauber Rego é o revisor e o doutor Ricardo integra o quórum enquanto vogal. Doutor Rubens presente, o processo está em mesa, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Bom dia, excelentíssimo presidente da Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho, eminentes desembargadores, ao ilustríssimo representante do Ministério Público, aos advogados e servidores que acompanham esta sessão, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de agravo interno em habeas corpus e como o agravo interno ele tem uma área de atuação mais restrita, que vem a atuar sobre a questão da admissibilidade ou a questão se é pertinente ou não a questão monocrática do não conhecimento do mandibus. Esta defesa entende o seguinte, Excelência, começando com a síntese fática. O senhor Jonathan, José Jonathan, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Consta do inquérito policial que no dia 30 de maio de 2022, os agentes policiais, após receberem denúncia anônima sobre a localização de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, se dirigiram ao endereço informado, encontrando o denunciado no local. O denunciado, ao perceber a presença dos policiais, entrou na sua residência, os policiais diligenciaram em sua residência, cumpriram o mandado de prisão em aberto e encontraram entorpecentes e arma dentro da sua residência sem qualquer mandado judicial, tão somente pela questão do mandado de prisão em aberto. Ocorre que, Excelência, na audiência de custódia, o juízo custodiante relaxou a prisão em flagrante por considerar ilegal a prisão, tendo em vista que ficou configurado, inclusive foi entregue os memoriais às Vossas Excelências, eu destaquei o trecho, ficou configurada a invasão de domicílio. Ocorre que a autoridade coautora recebeu a denúncia por entender que estavam presentes os requisitos para preenchendo o artigo 41 do Código de Processo Penal. Esta defesa requereu, em uma petição de matéria de ordem pública para arguir nulidade absoluta, tendo em vista que deveria ser arguído primeiro a matéria para depois trazer ela à Câmara Criminal para discussão. A autoridade coautora apreciou a matéria, inclusive em um trecho de sua decisão ela deixa bem claro, inclusive foi destacado os memoriais, porquanto não evidenciada de plano neste momento a teor das provas até então acostadas à violação de domicílio apontada. Então, com este ato coator, esta defesa impetrou o habeas corpus. O habeas corpus não foi conhecido sobre a fundamentação de supressão de instância. Essa defesa entende que não houve a supressão de instância porque a matéria foi arguída em primeiro grau. Muito embora não houve aquela análise aprofundada, aquela análise que a autoridade coautora se debruçava sobre os autos de forma bem fundamentada, mas houve a análise da matéria. De forma en passant, mas houve análise da matéria. Então não há como questionar a questão da supressão de instância. Se houve um déficit de fundamentação, isso aí não caracteriza de plano a questão da supressão de instância. E outro mais, a questão do revolvimento fático probatório, como bem arguído pelo relator. Ora, o próprio STJ, eu falo isso referente à quinta e à sexta turma, eu cito aqui o agravo regimental em HC 733.910 e o HC 663.055, inclusive julgados recentemente, em setembro de 2022, o outro em agosto de 2022, em que eles discutem essa matéria, que se é pertinente
o policial, ao cumprimento de mandado de prisão em aberto, ele poderia diligenciar na residência e fazer a busca e apreensão, a busca domiciliar naquele recinto. Ou seja, existe um entendimento unânime, existe um entendimento harmônico entre a 5ª e a 6ª turma do STJ, no sentido de que não pode, mandado de prisão em aberto, não é um salvo-conduto, não é há uma autorização pertinente para que os policiais, os agentes castrenses, façam uma diligência na residência e apreendam os bens que estão nela. Inclusive, esta autoridade, esse causídico juntou no habeas corpus o vídeo em que é constatado, juntou a data da filmagem, juntou o vídeo em que os policiais alvejaram a casa com um tiro na porta. Então, de certa forma, a discussão aqui extrapola, inclusive, a própria decência ou a própria razoabilidade de uma busca domiciliar numa casa, em que houve um disparo de arma de fogo, sem qualquer revide. Então, esta defesa entende que deve ser conhecido o habeas corpus e deve ser concedido a ordem, tendo em vista que os elementos da supressão de instância não estão presentes, a questão do revolvimento fático probatório também não está presente, e existe um entendimento harmônico entre a 5ª e a 6ª turma de que o mandado de prisão em aberto não permite a busca domiciliar sem autorização judicial. Dessa forma, essa defesa encerra a sustentação oral. Inclusive, eu fiquei até surpreso quando recebi a intimação de pauta, porque hoje era meu aniversário, mas mesmo assim eu vim. Eu pedi antecipado na outra sustentação oral. E é um prazer estar aqui discutindo matérias jurídicas e agradeço a atenção de todos. A presidência agradece a Vossa Excelência, faz o devido cumprimento pela data natalícia, que esta data se repita por muitos anos, com muita luz e muita prosperidade. Bom, conforme já encaminhei o voto a Vossas Excelências, eu estou conhecendo e desprovendo o agravo interno, não é? As razões estão devidamente expostas. Por exemplo, no item 8, eu digo a uma porque a supressão de instância mencionada na decisão sobre vergate se acha pautada na prematuridade do interprocessual. E em reforço reproduz exatamente o juiz, quando ele diz, no caso, abordando a questão do vídeo, que o vídeo acostado deve ser admitido como meio de prova a ser usado pela defesa, todavia não possui o condão de aumento neste momento, desconstitui a decisão que recebeu a denúncia ou mesmo para fim de configurar a ilegalidade arguida pela defesa, visto que trata de um vídeo curto, sem confirmação de autenticidade. Este é o grande elemento. Questão 1.2, necessidade de se aferir a autenticidade do vídeo. Há uma abordagem também nesse sentido, inclusive no que toca à violação do domicílio, eu trago decisão do STF, do ministro Roberto Barroso, no HC 213.373, julgado ainda recentemente, quando ele diz: ademais, para chegar à conclusão diversa acerca da autorização ou não do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fato probatório. Então, esse reexame que nós não estamos admitindo em HC, daí porque eu estou naturalmente mantendo a posição originária, eu estou conhecendo e desprovendo o agravo interno. Como vota o desembargador Glauber Herrero? Senhor presidente, nisso parabenizar o doutor Rubens aí, já saúde, felicidades e vida longa. Eu não resisti ao meu voto, senhor presidente, porque me parece, neste caso, com que eu estou com o pedido de vista do doutor Ricardo Tinoco. E aí, como eu não trouxe ainda em mesa o HC da relatoria do doutor Ricardo, eu vou pedir vistas neste também e me comprometo a nossa sessão na segunda-feira trazer. E aí, para não gerar nenhuma expectativa em relação ao impetrante, não que seja impossível, mas a princípio o pedido de vista é tão somente de ordem processual, na questão de conhecer ou não conhecer. Pois não, me parece
que a ideia do Dr. Ricardo Tinoco, embora não tenha ficado expresso no seu voto, era também nesse sentido, da questão da supressão de instância, né? Eu vou analisar ambos e entrarei na sessão seguinte. E aproveitar, senhor presidente, não, tem ainda o voto do Dr. Ricardo. Pois não. É uma matéria pertinente esse HC, Vossa Excelência puder retornar à ordem administrativa. Pois não. Doutor Ricardo, como vota? Presidente, muito brevemente, eu quero registrar que me traz muito conforto ver que as razões estampadas no voto de Vossa Excelência coincidem com as razões que eu trouxe no processo que Bador Glauber agora fez referência. Na ocasião, eu inclusive entendi ser pertinente suscitar a matéria em sede de preliminar, restei vencido por ocasião dessa arguição que se deu de ofício, porque realmente ela está alinhada a esse entendimento que Vossa Excelência trouxe, de que o HC não é a via processual pertinente, não é, para que se possa analisar o conteúdo de uma prova que ainda não foi suficientemente produzida em primeiro grau. Na ocasião, inclusive, o advogado que sustentava entendeu que minha posição era no sentido de não admitir que o HC servisse para discutir a legalidade ou a ilegalidade de provas. Evidentemente que não foi isso. E eu procurei deixar muito claro que não era essa a minha posição. Mas, exatamente nesse sentido, quer dizer, o que se tem aqui, no caso concreto, é um vídeo que foi acostado, mas que não se mostra suficiente para que se constate se houve ou não houve abuso levado a efeito pelos policiais. Então, eu quero registrar essa posição com muita ênfase, não é? Dizer que realmente vou, por hora, acompanhar Vossa Excelência, porque em homenagem e em respeito ao pedido de vista do Bador Glauber, eu quero também consignar que poderei modificar minha posição a depender das razões que ele trouxer. Acho que em colegiado se deve agir assim. Ninguém se afirma como proprietário de posições, não é? Nós estamos aqui juntos para construir decisões da melhor forma possível. Então, eu quero manter minha posição, estou acompanhando Vossa Excelência, deixando claro que poderei, evidentemente, no debate que se dará por ocasião da discussão sobre o processo com o voto vista do Bador Glauber, até mesmo me reposicionar sobre o ponto. Era só. Pois não, senhor. Pois o voto do relator foi acompanhado pelo doutor Ricardo Tinoco, pediu vista dos autos do doutor desembargador Glauber Enrego. Presidente, Vossa Excelência pode retoma a ordem administrativa e conceda a palavra a Vossa Excelência. Então, somente para a matéria tratada nessa Gaceta, que envolve, se não estou enganado aqui, a questão da violação de domicílio, não é isso? E eu tive hoje a notícia de que a Polícia Militar no Rio Grande do Norte, ela lançou aí um projeto piloto em que, se não estou enganado, a ROCAM passará a utilizar a câmera, né, nas suas ações. Então eu quero aqui propor uma moção de aplauso aí direcionada ao secretário de Segurança, Coronel Araújo, pela ação, né, desenvolvida pelo projeto, que me parece trazer aí um respaldo às decisões que têm sido adotadas, se não estou enganado, até em recurso repetitivo no STJ, não, no Supremo, não repetitivo, né? Com repercussão geral lá, no sentido de que fosse a utilização da câmera uma regra, né, nessas operações, para ficar resguardado tanto para o policial militar como também para o cidadão. Então são 15 câmeras que foram adquiridas aqui pela Secretaria de Segurança, é um projeto piloto e que vem de encontro aí a essa matéria que é tão debatida aqui na Câmara Criminal, se há ou não a violação de direitos, se a ação policial respeita ou não o direito do cidadão. E tenho certeza de que alcançará esse objetivo. Então a minha proposta é de que seja aí registrado, se obviamente se aprovado, e se concordarem, poderem fazê-lo em conjunto também, para que seja encaminhado aí ao Coronel Araújo.
Pois não, doutor Ricardo. Associo integralmente, senhor presidente, e subscrevo. Também da mesma forma. Aprovado, excelência. Retoma a ordem jurisdicional, é o número 35 da pauta da relatoria de desembargador Glauber Rego. Apelação criminal 080 4340 95 2021. Apelante Ministério Público. Apelado Jonathan Ranixson Santino da Silva. Defensor Público Luiz Gustavo Alves de Almeida está presente. Doutor Luiz Gustavo está em mesa, excelência. Processo em mesa, senhor presidente. Doutor Defensor Público presente. Ou telepresencial, desembargador Saraiva. Pois não, Vossa Excelência dispõe então 15 minutos. Eminente desembargador, presidente, eminentes vogais, serventuários de justiça, doutor procurador de justiça, eminentes colegas advogados. Sei que não é a primeira sessão do colegiado no ano, mas é a minha primeira participação. É sempre uma alegria estar aqui para debater, para trazer teses à apreciação de Vossa Excelência, de modo que congratulo o desembargador Glauber pela gestão que se encerrou, e desejo ao desembargador Saraiva a mesma proficuidade que Sua Excelência teve na gestão anterior, que os trabalhos possam se encaminhar da melhor forma possível. Caso há, inclusive, uma proposta pragmática da minha parte, os processos 35 e 36 cuidam da mesma matéria, são da mesma relatoria do desembargador Glauber, e eu penso que as razões ora expendidas possam ser estendidas a aquele processo, que imagino que seja o próximo em número de ordem da chamada. Quanto aos fatos, eminentes julgadores, são duas apelações criminais depostas pelo Ministério Público do Estado, em que os acusados foram sumariamente absolvidos pelo doutor juiz da primeira vara da comarca de Caicó, em razão de não se considerar constituída justa causa para a ação penal, considerando que os etilômetros utilizados para a aferição do teor alcoólico se encontravam vencidos, ou seja, não havia sido feita a verificação anual obrigatória na forma das normas administrativas, inclusive previsão legal. Portanto, o juízo entendeu, conformidade com a tese da defesa, que não sobejavam elementos mínimos, suficientes a que a ação penal pudesse ser processada. Há algumas matérias que desejo salientar, e por isso vim à tribuna. De início, há que se salientar o momento processual em que se encontram ambos os processos. Está-se ainda em juízo prelibatório, ou seja, a denúncia foi rejeitada para absolver os acusados sumariamente, entendendo-se ausente a justa causa e a tipicidade formal. Portanto, na esteira de alguns é uma condição de processualidade, outros entendem como uma condição autônoma da ação penal, e eu fui discente nas disciplinas de teoria geral do processo, o doutor juiz convocado Ricardo Tenor. Venho aqui humildemente advogando que precisamos estabelecer uma teoria geral para o processo penal e reconhecer condições, portanto, autônomas à admissão da ação penal, e tenho a justa causa como uma delas. E no caso, entendeu pela nulidade do exame pericial e inexistiriam esses elementos mínimos a permitir o início do processo penal. É sabido e consabido as mazelas que são carreadas por uma ação penal, portanto, se exige o mínimo para que se possa o indivíduo ser acusado. E, no caso, o doutor juiz de primeiro grau entendeu em conformidade com a tese da defesa para considerar esse conjunto mínimo ausente. E por quê? Temos que o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é uma norma penal em branco e, portanto, complementada por normas, no caso, infralegais, para que se afira
efetivamente e objetivamente, com critérios técnicos, a existência ou não de alteração na capacidade psicomotora daquele que conduz o veículo automotor. A lei tem uma presunção absoluta de que essa capacidade está alterada, que é concentração de sangue por litro, concentração de álcool por litro de sangue alveolar, coisa nesse sentido. E essa presunção é absoluta, existe um percentual. E atingido no exame de etilômetro, se considera a capacidade psicomotora alterada. Esse elemento objetivo do tipo penal, no entanto, pode também ser preenchido por outros meios probatórios, os quais a lei remete à resolução do Conselho Nacional de Trânsito. E, salvo engano, exame clínico, exame de sangue, e tem ainda um termo de constatação de embriaguez nos moldes elencados pelo Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, há vários fatores específicos que o agente policial precisa preencher no momento da abordagem para suprir as demais provas. Entende-se, portanto, que para que se afira objetivamente e de forma técnica o elemento objetivo, a alteração da capacidade psicomotora, a lei remeteu a norma infralegal, que vem a complementá-la, remeteu os meios de prova admitidos para o tipo. No caso, infirmado a perícia realizada pelo etilômetro irregular, entendeu-se que inexistiam outros elementos. Sua Excelência, a douta promotora de justiça, que se há com muito denodo sempre em suas atuações, entende que, na verdade, inclusive os depoimentos que os policiais, ou seja, a amplitude dos meios de prova, deveriam ser admitidos como forma de comprovação desse estado alterado de capacidade psicomotora. Em nossa humilde opinião, vai de encontro ao que diz a tipicidade penal do artigo 306 e estende a interpretação em prejuízo do réu. Os precedentes que Sua Excelência cita não são de casos em juízo prelevatório. Num deles, há um boletim médico que é utilizado como esse início de prova para admitir a ação. No outro, existiu o termo de constatação. Enfim, são hipóteses fáticas que não correspondem às hipóteses tratadas hoje nos itens 35 e 36 da pauta. Nesse sentido, colega da Câmara Criminal, é o requerimento da Defensoria Pública nas apelações 35 e 36 para que o recurso do Ministério Público seja respeitosamente desprovido, mantendo o julgamento exarado por Sua Excelência, o magistrado de primeiro grau, é o requerimento. Obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator, desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, como de hábito, eu vou tentar resumir meu voto. A matéria nos processos 35 e 36 é bastante interessante e a questão do etilômetro me parece aqui não ter dúvidas com relação à impropriedade do seu uso. No entanto, como eu faço referência aqui a uma decisão recente do STJ, na relatoria do ministro Otávio de Noronha, na 5ª turma, publicado no dia 6 de agosto do ano 2021, e eu me utilizo dos fundamentos de Sua Excelência quando diz que, aspas, após a edição da Lei 12.971/2014, a realização de exame de alcoolemia ou toxicológico para verificação da embriaguez não é mais obrigatório, podendo a prova ser obtida também por testemunhas, vídeos ou outros meios em direito admitidos. Fecho aspas. No caso concreto aqui, no 35, e mudando o que tem que ser mudado, também acontece lá no outro processo, se verifica no termo de depoimento dos condutores
ID 16296877, páginas 2 e 4, que foram identificados pelos agentes de trânsito responsáveis os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora do apelado: odor etílico, desorientação, fala alta e gesticulação. Além disso, o apelado teria confessado ter ingerido bebida alcoólica do tipo cerveja em uma reunião familiar. Então, neste momento processual, não se decide em prejuízo ao acusado, mas em prol da sociedade, no sentido de que o processo tenha o início e que possa, na tramitação processual, assegurada a ampla defesa, né, se chegar aí a uma conclusão de cometimento ou não do ilícito penal, de que se há aí, neste momento processual, os indícios, a determinação é de que a ação penal ela tenha o seu início. E é neste sentido, senhor presidente, em harmonia com o parecer ministerial, que eu estou votando aqui, dando provimento aos apelos dos processos 35 e 36 da pauta, senhor presidente. Não, falei em 2. 35 e 36. Estou dando provimento a ambos. Você dá a palavra, doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, na mesma linha do voto do relator, eu penso que o indúbio pro societate se impõe, não há hierarquia de provas, de sorte é que esses outros meios de prova que o relator fez referência, inclusive decorrentes da própria postura, da forma de se expressar daqueles que são imputados, me parece que deve ser motivo suficiente para que a persecução criminal seja sequenciada. Eu acompanho integralmente o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Enquanto vogal, também acompanho. Tive a oportunidade de acessar o bem posto voto do eminente relator nos 2 casos. E me parece a decisão agora tomada por esta Câmara é mais razoável, partindo do princípio que a absorção sumária é algo muito particular, muito excepcional. Então, faço a proclamação, os feitos julgados anulidade nos termos do voto do relator. Obrigado, excelências. Bom dia. Agradecemos a Vossa Excelência. O seguinte é o número 11. É o recurso em distrito de número 081-4167-88-2022. Recorrente Ministério Público. Recorrido Endo Fagner Cortes de Almeida, representado pelo Dr. Marco Alânio Martins Vaz. Recorrido Francisco Rogério da Cruz, representado pela doutora advogada Cátia Maria Lobo Nunes. Recorrido Rodão Ricardo dos Santos Neto, representado pelo doutor advogado Leonardo Dias de Almeida. E recorrido João Maria da Costa Peixoto. O processo está em mesa. Nós temos... São quantos pedidos de sustentação, Daniel? Hein? O nome de Sua Excelência? Leonardo Dias de Almeida. Desculpe, Excelência, porque são tantos nomes, doutor Leonardo, e o outro quem é? Marcos Alano está por vídeo. Então, o tempo normal de cada um de Vossa Excelência seria 10 minutos, é isso? Ou 15? 10 minutos. Como são 2, nós vamos somar esse tempo e dividir. É isso, Daniel, de acordo? Mesmo assim, dá 10 minutos para cada um. Pronto, 10 minutos para cada um. Então, Vossa Excelência, que fala em prol de Rodão Ricardo dos Santos Neto, não é isso? Dispõe a partir de agora de 10 minutos, Excelência. Obrigado, senhor presidente. A pessoa de quem peço licença em nome da Câmara para falar. Senhor procurador, senhores eventuários, colegas, falo em nome de Rodão Ricardo e exclusivamente em nome deste recorrido para dizer que, em relação
e não vou precisar de mais do que 5 minutos, para falar que, em relação a esse recorrido especificamente, o Ministério Público não logrou demonstrar que estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Veja, o recurso fala em garantia da ordem pública, em suspensão da reiteração da prática criminosa e em garantia da aplicação da lei penal em relação aos recorridos em si, e relata que a periculosidade dos agentes justificaria a prisão, expondo basicamente o histórico de 2 dos recorridos, o histórico criminal de 2 dos recorridos. Em relação a Roldão Ricardo, fala-se tão somente que ele teve uma participação nos fatos criminosos por ter passado em frente ao local 50 minutos antes e, com isso, teria percebido que as vítimas estariam lá no local do crime, que teria dado uma carona aos recorridos até a residência de Wendel momentos antes do crime. E de lá ter levado o Wendel e os demais até um veículo que supostamente teria sido o veículo utilizado. Não há nenhuma indicação de que Roldão Ricardo tenha levado os recorridos para o veículo que foi utilizado no crime. Não há nenhuma indicação de qualquer outra relação de Roldão Ricardo com os demais recorridos. E aí se afirma que, meses depois, Roldão Ricardo teria praticado em tese uma fraude processual porque foi vítima de roubo do veículo dele. E comunicou isso à polícia. Antes desse fato, do roubo do veículo de Roldão Ricardo, que aconteceu na BR-101, caminho de São Miguel do Gostoso, Roldão Ricardo já teria prestado depoimento à polícia, já teria esclarecido os fatos. Não foi requisitado a ele qualquer perícia no veículo, ou ao Ministério Público, ou ao Judiciário, que pudesse justificar que Roldão Ricardo necessitasse de se desfazer do veículo dele para não provar, ou melhor, para dificultar as investigações, porque as investigações já estavam encerrando. Veja que no primeiro pedido de prisão preventiva dos recorridos, onde foi deferida a prisão preventiva de Wendel, de Rogério e de João Maria, não houve pedido de prisão de Roldão Ricardo. A prisão, ou o pedido de prisão, se deu já em setembro, quando foi apresentada também a denúncia. E aí o pedido de prisão, nesse sentido, em relação ao Roldão Ricardo, cingiu-se a apenas afirmar que ele teria participação nos crimes por ter dado essa carona ao Wendel e aos demais. E a carona não foi até o local do crime, conforme o próprio Ministério Público diz. A carona teria sido até o local onde estaria o veículo que supostamente foi utilizado na prática criminosa. Ao analisar esses fatos, o juízo de piso afirmou que não havia indícios suficientes ou que justificassem a prisão preventiva dos recorridos, principalmente porque a fundamentação principal era de que se tratava de uma organização criminosa ou que se tratava de um grupo de extermínio que precisaria da prisão. A denúncia foi rejeitada nesse ponto. O processo foi transferido do Judocrim por incompetência para a segunda vara criminal e lá está tramitando até agora, sem nenhum obstáculo praticado por Roldão Ricardo. Esta Câmara já teve a oportunidade de analisar o pedido cautelar feito pelo Ministério Público e definiu naquela ocasião que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão a todos os recorridos. E Roldão Ricardo, desde aquele dia, desde a data da determinação deste colegiado, vem cumprindo rigorosamente as determinações de comparecimento mensal, justificação de suas atividades. Quanto às atividades de Ricardo Roldão, ou de Roldão Ricardo, melhor dizendo, trata-se de empresário,
presidente do Sindicato dos Agentes de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, não tem nenhum histórico criminal, não tem nenhum procedimento investigatório que recaia sobre ele, de modo que, ainda com relação ao histórico criminal dele, não se pode falar de nenhuma mácula. Portanto, Excelências, o que se pretende aqui a defesa, o que pretende a defesa é tão somente separar as situações para pontuar que, em relação a Roldão Ricardo, não há qualquer motivo para a decretação da prisão preventiva, principalmente agora no curso do processo, onde a denúncia já foi recebida, já está em trâmite sem nenhum obstáculo por parte do recorrido. Muito obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e concede a palavra ao doutor Marcos Alânio Martins Vaz. Doutor Marcos Alânio. Está em sala. Bom dia, eminente presidente. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos a partir de agora. Obrigado, doutor. Eminente presidente e relator do recurso em sentido estrito, demais dignitários integrantes da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, eminente procurador, colegas, advogados. Desembargador, relator, Vossa Excelência tem, obviamente, e pela peculiaridade do recurso, íntimo conhecimento do que ali está exposto e está requerido. Vossa Excelência teve, inclusive, a oportunidade de deliberar a respeito de pedido liminar para decretação das prisões preventivas. Excelência, sumariando e pela desnecessidade de se dilatar qualquer tipo de discussão a respeito da matéria deposta para conhecimento e julgamento da Câmara Criminal, é que o recurso ministerial fala da necessidade de decretação das prisões preventivas em virtude da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, estes dois requisitos e não pressupostos. Esses dois requisitos são requisitos utilizados genericamente para justificar a prisão de Wendel Fagner Cortez de Almeida. Me parece, Excelências, inclusive, que há uma confusão no que se refere a pressuposto e requisito para a prisão preventiva. Pressuposto, materialidade. No caso específico, pressuposto, indícios de autoria que, para mim, e na minha concepção e na minha forma de compreender, não são suficientemente sérios os indícios de autoria, destacadamente a justificar o decreto de prisão preventiva. Se eles, os indícios de autoria, não eram fortes para o recebimento da denúncia, mesmo que sob o fundamento da aplicação de um princípio que eu desconheço a sua origem e suas razões, que é o indúbio pro societatis, em momentos do processo penal, que garantista não admite em nenhuma de suas fases a inversão do indúbio pro réu para o indúbio pro societatis. A dúvida, em qualquer fase do processo, só beneficia o acusado. É essa a compreensão de um direito penal constitucional e garantista. Para mim, eu me limitaria, Excelências e Vossa Excelência, eminente desembargador relator, aos fundamentos do doutor juiz de direito
o vertical e honrado magistrado doutor José Armando. Ele, ao deliberar pelo recebimento da denúncia e debruçar-se a respeito de pedido e parecer de decretação de prisão preventiva, ele foi extremamente, não é cauteloso, ele foi técnico. Ele, inclusive, disse que a denúncia ela era exagerada no que se refere à majorante do parágrafo 6º do artigo 121 e extirpou essa majorante, que foi, inclusive, fundamento do recurso para a decretação da prisão preventiva. Extirpado, recebida a denúncia com as cautelas e com a necessária correção do exagero, doutor José Armando disse assim, aspas, é forçoso reconhecer que se desmancham as razões mais fortes com fundamento nas quais pede o parquê a prisão preventiva de todos os acusados. Razões essas centradas em uma alegada periculosidade dos réus e em uma alegada probabilidade de reiteração criminosa. Excelências, é absolutamente temeroso se decretar a prisão preventiva, medida extrema, a última razão do direito penal, decretar-se uma prisão sobre suposições. E aí, excelências, é trazer a contemporaneidade do julgamento às razões. A denúncia foi recebida em setembro com a revogação. Vejam, excelências, não houve decretação de prisão preventiva. Desde junho, que exageradamente se mantinha prisão temporária. E, em setembro, Sua Excelência, o doutor juiz, em decisão que é objurgada no presente recurso, revogou a prisão temporária do recorrido e indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva em despacho absolutamente fundamentada e motivada em obediência ao que determina o Comando Constitucional do artigo 93, inciso 9 da Carta Cidadã. Não há, excelência, necessidade de se decretar uma prisão preventiva quando medidas alternativas à prisão são suficientes para garantir a efetividade do processo. E, inclusive, como fundamento para se indeferir a liminar, se tem objetivamente aquilo que a sociedade do Rio Grande do Norte sabe. Ao invés desse clamor público pela prisão, que não é punição, pela prisão cautelar, pela imposição de cárcere privado, a sociedade vai e democraticamente reconhece em sufrágio direto e universal e elege o Wendel para representar o cidadão junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, com votação jamais vista, a maior e histórica votação deferida ao candidato a deputado estadual do Estado do Rio Grande do Norte. Excelências, qual seria o fundamento concreto? Espancar reiteração de prática criminosa? Eu gostaria, a não ser no discorrer de razões ou de desrazões, a invocação de processos e inquéritos policiais e investigações que foram investigações nato-mortas. E as ações penais foram julgadas improcedentes e, dentre elas, inclusive, com pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público. Você dispõe de um minuto. Excelências,
Concluindo, o Wendel Fagner Cortez de Almeida, por seu advogado, por sua defesa, requer o conhecimento do recurso, mas que lhe seja negado o provimento, mantendo, inclusive, as cautelares que já foram impostas e que são suficientes para a efetividade do processo e para a manutenção da dignidade da justiça. Meus cumprimentos a vossas excelências e meu agradecimento pela compreensão do tempo. A presidência agradece a Vossa Excelência, doutor Marcos Alânio, e o nosso voto foi disponibilizado, e eu resumi na emenda que eu vou fazer questão de ler para Vossa Excelência. Penal e processual penal, reze, triplo homicídio qualificado, consumado e tentado, artigos tais. Indeferimento da preventiva pelo juiz ACOR, inconformismo ministerial, prescindibilidade da medida mais gravosa, suficiência de cautelares diversas com meio a se resguardar a ordem jurídica e a rigidez do plexo instrutório. Deciso reformado em parte para fixar medidas do artigo 319 do CPP, observância às diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade, conhecimento e provimento em parte. Este resumo foi discorrido no nosso voto, como disse, colocado à disposição de Sua Excelência, e eu destaquei em vários momentos da excepcionalidade da medida provisória, da prisão preventiva, no caso, não, provisória. Argumentei em razão do doutrinador Nelson Távora e Rosmar Rodrigues de Alencar, exatamente em cima do que nós dispomos. E eu disse, nessa linha intelectiva, para seu uso durante o interprocessual, se faz imprescindível, além da materialidade do delito e indício de autoria, a constatação inequívoca do perigo libertatis concreto e atual, na forma dos artigos 312 e 315, parágrafo 1º do CPP. Em caso, os recorridos já denunciados tiveram prisão temporária decretada desde 1 de julho de 2022, à época com forte indicativo de ORCRIM, ou milícia privada, composta por agentes de segurança pública apontada como justiceiros, entre aspas, e responsáveis por inúmeros homicídios, como modus operandi similar, entre parênteses, execução de pessoas supostamente envolvidas na criminalidade. De fato, digo eu, à época, o perigo de liberdade se mostrava iminente, como, aliás, foi ratificado por esta Câmara, e o advogado fez questão de citar, por ocasião da ostentação, em oportunidade pretérita, no caso o HC 080 81 31 30 2022 da minha relatoria. Todavia, não se pode olvidar as mudanças nas circunstâncias fáticas, a partir do declínio da competência firmada pelo Jodocrim, exatamente por inexistirem elementos suficientes acerca dos crimes de organização criminosa, Lei 12.850-13, tampouco da milícia armada imputados originariamente, conforme delineado pelo Gabinete 2, ID 16.25.71.54. Trago toda essa argumentativa que eu fiz referência nesse ID e argumentativo do Judocrim, que eu peço venha para não ler. Digo eu, lá do outro, a peça acusatória foi rejeitada em termos pelo juiz de conhecimento, segundo a vara criminal de Natal, extirpando, inclusive, a majorante do parágrafo 6º do artigo 121 do Código Penal. Homicídio praticado por milícia privada / grupo de extermínio, entre parênteses, tendo ainda revogado o encarceramento temporário, por óbvio, em virtude do desfecho investigatório da Polícia Civil. ID também que eu faço referência. Logo, a despeito do fumus commissus delicti pormenorizado, tenho por inoportuno neste momento, eu já disse isso inclusive quando apreciei o caso, o retorno de medida mais extremada, entre parênteses, temporária vigente no interregno de 1 de julho de 2022 a 15 de novembro de 2022, consoante feeling do magistrado da cor. Aí eu reproduzo e me interessa.
Não vislumbrando o Ministério Público, disse o magistrado, no mais, na conduta que atribui aos denunciados, sequer indício mínimo que seja, de que esses homicídios descritos na vestibular acusatória possam ter alguma relação com organização criminosa ou milícia privada, de modo a justificar ao menos a instauração da persecução penal acerca desses delitos em juízo, é forçoso reconhecer que desmancham as razões mais fortes com fundamento nas quais pede o parquê a prisão preventiva de todos os acusados, razões essas centradas em uma alegada periculosidade dos agentes e uma alegada probabilidade de reiteração criminosa. Amoldando-se os fatos narrados na denúncia, ao ver ministerial a uma coautoria episódica e ocasional, não vislumbra a necessidade da custódia cautelar de qualquer dos acusados, ao menos neste momento, notadamente quando se sabe que a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória há sempre de ser tida por medida absolutamente excepcional. No mais, disse o magistrado, primeiro grau, magistrado de piso, não me permite decretar a custódia cautelar dos acusados em razão de conjecturas de que, uma vez em liberdade, intimidarão testemunha ou destruirão prova, etc., reticências, fecho aspas. Prossigo, digo eu, de certo, o exame judicial dos aspectos factos é realizado com maior profundidade na primeira instância. Eu sempre fiz questão de destacar aqui, enquanto presidente e enquanto julgador desta Câmara, a importância da primeira instância. É o juiz que está perto da população, é o juiz que está perto do acusado, é ele que, em regra, olha nos olhos, interroga e vê a necessidade primeira absoluta. A instância, os tribunais, em regra, são instâncias superiores, traduzindo em popular, instâncias corretivas, que, em regra, mantém ou reforma a decisão. Decretar é possível, sim, mas, pelo menos na minha visão, excepcionalmente. Então, voltando à minha argumentativa, de certo, o exame judicial dos aspectos fatos é realizado com maior profundidade na primeira instância, sobretudo pela proximidade do julgador com o acervo levado ao seu conhecimento, princípio da identidade física e imediatidade. No outra vértice, todavia, consoante já decidida em sede cautelar, não se pode desmerecer, no todo, as considerações do dono litis acerca do perigo libertato dos inculpados. Diga-se, após minucioso trabalho persecutório feito pelo GAECO, em conjunto com a delegacia especializada. Afinal, sobressaem, em tese, fatos com gravidade absolutamente concretas e peculiaridade desbordante do tipo sexto por homicídio qualificado, sendo 3 consumados e 3 tentados, isso entre parênteses, os quais, ao menos por hora, não justificariam o restabelecimento de clausura, mas reclamam sim, eu disse que reclamam sim, a imposição de cautelares diversas, tudo desiderato salvaguardar a ordem pública sem macular direitos fundamentais. Cautelares diversas, aliás, que o doutor advogado, doutor Elane, já concordou com a aplicação anterior feita. Daí, prossigo, sopesado elementares surdo, entendo recomendável, à luz dos princípios da proporcionalidade e adequação, conjugar a liberdade dos imputados às medidas do artigo 319 do CPP, possibilitando até mesmo novo decreto prisional, em caso de descumprimento ou fatos supervenientes, tudo a critério do juiz da cor. Mais uma vez, destaca a importância do juiz de piso examinar a necessidade ou não. Nesta ótica, o STJ sistematicamente, uma vez vislumbrada a fragilidade do perigo liberdade, admite a permuta do cárcere de cautela por medidas alternativas. Não vou ler porque é de uma clareza abundante, trazida bem recentemente, aliás, no ano de 2019, pela ministra Laurita Vaz, da 6ª turma. Em linha pós-positiva, naquele voto, destacou a ministra, que eu também resumirei, já na parte, conclui-se, disse ela, à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade, além das regras da excepcionalidade e provisionalidade, não haver risco concreto à atual ordem e à segurança pública ou a garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar.
Em outras palavras, observado o minimum proporcionalidade e adequação à disciplina da custódia extrema decretada. Naturalmente, mutatis mutandis, estou adequando este fato discutido pela ministra com o atual em discussão. Muito bem, idêntico raciocínio foi adotado por esta Câmara Criminal, em caso bastante similar ao presente suposto grupo de extermínio de Ceará Mirim. Essa foi da relatoria nossa, que eu destaquei exatamente toda a argumentativa já feita, que eu pediria vênia para não reproduzir. Já no desfecho, eu digo, destaque, diante da impressibilidade das restrições alternativas, ratifico o deciso cautelar, provendo parcialmente o recurso para fixar cautelar do artigo 319, em particular dos inciso 1, comparecimento periódico em juízo a ser definido na origem. E o item 3 também, impossibilidade de comunicação entre os denunciados por qualquer meio, sem prejuízo, naturalmente, de outras a serem adotadas, a serem fixadas no juízo de origem. Então, meu voto é nesse sentido, não é? E de sorte que eu colho agora o voto do eminente desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, senhores advogados, esse processo ele esteve aqui na Câmara Criminal, se não estou enganado, há praticamente 6 meses. E naquela oportunidade nós discutíamos uma medida cautelar em que se pretendia alcançar a decretação da prisão preventiva dos investigados, não sei se já acusados naquela oportunidade. E o meu voto, senhor presidente, naquela ocasião, trouxe uma preocupação de ordem processual. O recurso sentido estrito, ele tem 2 momentos. A interposição, ela se dá no primeiro grau, é permitido ao juízo a retratação, né, que o doutor Ricardo pode, com maior propriedade, falar a respeito aí do efeito regressivo, iterativo, né, diferido. E aí, o entendimento no STJ e também dos doutrinadores é de que essa cautelar ela deve se dar no próprio recurso. E, se tem ele 2 momentos, permitir que o juízo de primeiro grau, até que haja admissibilidade, apresentação das razões, contra-razões e o juízo de admissibilidade, para que chegue aqui ao 2º grau, seja lá alcançado esse efeito, e aí um suspensivo ativo, né, já que a medida lá não havia, a medida preventiva, a medida cautelar preventiva, ela tinha sido revogada. O que fez o Ministério Público? Ele trouxe o seu pedido direto aqui ao tribunal. E nós, naquela oportunidade, nós discutimos, eu trouxe alguns julgados do STJ dizendo que não se conhecia, né, mas a discussão avançou e Vossa Excelência enfrentou a matéria e uma outra preocupação minha, antecipou a discussão. E a dúvida que existia naquele momento, se a medida que buscou o Ministério Público, se ela era necessária ou não, hoje eu não tenho dúvidas de dizer do acerto de Vossa Excelência. Né? O tempo, os 6 meses se passaram e me parece que as medidas cautelares elas alcançaram o seu objetivo. E aqui não se discute culpa, não se está buscando aqui, decidindo a respeito de que os acusados, agora já acusados, né, se eles são culpados ou não e se devem cumprir uma pena. O que pretende o Ministério Público é uma prisão processual. E a cláusula rebus sic stantibus, ela se aplica nesta ocasião. Então, mudados os fatos, a solução deve ser outra. Se, como disse Vossa Excelência, se naquele momento inicial a medida ela era necessária, hoje, passado esse lapso temporal, me parece não ter dúvida de que não seja adequada e necessária, de que as medidas cautelares
impostas e na decisão em que Vossa Excelência foi o relator, elas são suficientes. Então, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência no sentido de dar parcial provimento ao recurso e deixar registrado aqui essa minha preocupação com as cautelares que são trazidas pelo Ministério Público, basicamente, né, no caso dos recursos em sentido estrito. Nós já tivemos várias oportunidades de travar essa discussão e agora com a chegada do Dr. Ricardo Tinoco pode nos auxiliar mais ainda, no sentido de conhecer ou não das cautelares aqui trazidas fora dos autos, né, do recurso próprio e sem que tenha sido ele ainda admitido na origem, que seria lá o juízo adequado, na minha visão, para se buscar essa medida cautelar. É o meu voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, o vereador Glauber nos traz um ponto que me parece bastante relevante à reflexão desse órgão fracionário, que desde já pode se posicionar a respeito dessa questão que alude à competência, né? A competência para a apreciação de medidas cautelares diretamente em segundo grau, quando elas não tenham sido invocadas perante o juiz da causa. Eu antecipo que concordo com o vereador Glauber com relação a que o juízo originariamente competente seria o juízo de primeiro grau. Mas eu penso que a ciência do processo avançou, e o vereador Glauber já nos brindou aí com a antecipação desse juízo, já avançou no sentido de compreender que a fixação de competência em sede de medida cautelar não assume caráter absoluto. Porque o que se prioriza para o exame de matéria cautelar é exatamente um dos seus pressupostos, que é a urgência. Não é? Então, como estamos diante sempre, quando se fala em medida cautelar ou de cautelaridade, se está a tratar de uma eventual situação de urgência, isso por si só espanca essa discussão maior em torno da competência para seu exame. Então, nesse sentido, eu penso que Vossa Excelência bem andou, o vereador Glauber também ao acompanhar, no sentido de que é preciso se priorizar sempre a urgência em detrimento de uma regra meramente formal, que é a da fixação da competência. Portanto, nesse aspecto, eu penso que a competência pode ser fixada em caráter relativo, ainda que originariamente se espere que o juiz de primeiro grau aprecie. Então, acho que essa fundamentação ela vem ao encontro do que o vereador Glauber disse, e ela traz a lume a questão da urgência como justificativa para que qualquer instância, inclusive no processo civil, que se aplica muitas das suas regras supletivamente ao processo penal, não há novidade mais em relação a isso, né? Nós sabemos que lá, até porque a intercorrência de situações de urgência é maior, dada a extensão de casos que são levados ao conhecimento e julgamento das varas cíveis, o próprio Supremo já se posicionou a respeito dessa permissividade. Então é muito importante, eu comungo da preocupação de Vossas Excelências, que em sede de jurisdição criminal também se fixe esse parâmetro de interpretação sobre matérias cautelares. No tocante ao caso, para não me alongar e já em respeito ao tempo, que é essencial, eu antecipo também que me pareceu bastante prudente de Vossa Excelência essa preocupação em levar a bom termo aquilo que é apurado, examinado e decidido em primeiro grau, né? No caso específico, havendo o juiz de primeiro grau, isso Vossa Excelência diz muito bem aqui no item 14 do seu voto, eu tive o cuidado de examinar com toda atenção, havendo o juiz já excluído a majorante do parágrafo 6º do artigo 121, realmente ficou, ou restou, bastante temerário um juízo que viesse ao encontro do cerceamento da liberdade dos acusados, né?
já que está em fase ainda de recebimento de denúncias, salvo engano, denunciados. De tal sorte que eu penso que, em razão até da preponderância do princípio do favor rei, quer dizer, da ideia de que a liberdade deve, de fato, ser priorizada quando não há formação da culpa já evidenciada em nível de instrução, o voto de Vossa Excelência, a meu ver, está absolutamente de acordo com a interpretação que se exige para a matéria. Eu faço apenas uma ponderação, porque me parece que nessas situações em que se debate dois valores que se contrapõem, liberdade versus segurança da instrução, é muito importante aquele aspecto que Vossa Excelência enalteceu no voto, salvo engano, também citando, acho que o item, uma decisão do STJ, salvo engano, que é exatamente a preocupação com o princípio da proporcionalidade. Ora, se a orientação jurisprudencial é no sentido de favorecer a liberdade, esse favorecimento à liberdade aumenta a preocupação da jurisdição com a garantia de uma instrução adequada, quer dizer, de uma instrução que de fato seja eficaz, que as provas possam de fato serem produzidas com absoluta eficiência. E é por isso que me parece que, ao se fixar as medidas cautelares, e eu trago isso para debate, eventualmente até para reapreciação da Câmara, é necessário que elas convirjam para que a instrução também seja garantida. Então, é um juízo, quer dizer, é uma relação muito tênue entre o favorecimento da liberdade, que deve ser evidentemente tutelado, protegido, e esse sentido cautelar das medidas que são fixadas, porque a ideia de cautelaridade é exatamente a ideia de quê? De prevenção. Quando se concede uma medida cautelar, essa cautelar se dirige a quê? Se dirige ao processo. É preciso se acautelar a rigidez do processo, ou seja, que o processo, de fato, chegue a bom termo, tenha a sua instrução bem realizada. Por isso que, sem me alongar, eu penso que, concordando com Vossa Excelência em relação às duas medidas que Vossa Excelência fixou, eu acrescentaria apenas uma terceira, exatamente para assegurar ao processo a sua efetiva instrução, que seria, cautelarmente, a proibição consignada no inciso 4º do artigo 319, que seria fazer com que os denunciados eles ficassem provisoriamente proibidos de se ausentarem do distrito, ou seja, do território desta comarca. Até porque Vossa Excelência foi muito feliz ao dizer no item 18 que, não obstante o favorecimento à liberdade, não é, sobressaem-se fatos com gravidade absolutamente concreta e peculiaridade desbordante do tipo. E aí, entre parênteses, ressalta, sextuplo homicídio qualificado, sendo 3 consumados e 3 deles tentados, os quais, ao menos por hora, não justificariam o restabelecimento de clausura, mas reclamam a imposição de cautelares diversas, tudo no desiderato de salvaguardar a ordem pública sem macular direitos fundamentais. Então, era muito importante que todos eles estejam sempre à mercê da atuação da jurisdição, com a facilidade que as suas não ausências possam concorrer. Então, eu sugeriria o acréscimo. Claro que o juiz de primeiro grau poderia fazê-lo, mas como o desembargador Glauber muito bem já ponderou, como este órgão não está impedido de fazer, dada a competência relativa em matéria de cautelar, eu inseriria essa terceira medida como sugestão, caso Vossas Excelências acatem. Eu penso que o voto não se encerra na sua prolação, ele apenas é um início para o debate, né, na construção das decisões colegiadas, e de tal modo que eu vou acompanhar integralmente Vossa Excelência com esse acréscimo do inciso 4º do artigo 319, porque a amplitude das espécies delitivas, do ponto de vista de seus quantitativos, né, são Vossa Excelência enaltece, sextuplo homicídio qualificado, sendo 3 consumados e 3 tentados. Eu creio que é importante que a instrução de fato se dê a contento e do ponto de vista do sentido cautelar com que se reveste a medida, eu creio que esse inciso 4º vem ao encontro exatamente desse propósito. É nesse sentido que faço a sugestão, acompanhando Vossa Excelência com o acréscimo dessa medida consignada no referido dispositivo legal. Excelência. É só.
Posso fazer só um esclarecimento de fato Pois em não. relação especificamente ao que o desembargador Dr. Ricardo acabou de falar. O juízo de primeiro grau estabeleceu exatamente a impossibilidade de ausência por, salvo engano, 15 dias do Estado e o comparecimento. Obviamente que isso não anula a proposição de Vossa Excelência, mas essa medida já está estabelecida lá pelo juízo de primeiro grau e, inclusive, com a necessidade de comunicação numa eventual saída do Estado. Oportuno o esclarecimento de Vossa Excelência. Eu gostaria de parabenizar o doutor Ricardo Nogueira. Realmente é uma proposição razoável de ser acolhida, não obstante eu tenha colocado no voto e outras, né, a ser alinhado pelo magistrado, mas enquanto relator eu acolho a proposição do Vossa Excelência e ouço o desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu ia justamente, sem ter essa informação da defesa, obviamente concordando com o doutor Ricardo Tinoco, mas sem acolher a nova medida cautelar, sem agregá-la, por entender que ela já estaria compreendida no que determinou Vossa Excelência de comparecimento periódico em juízo a ser definido na origem, né? E o advogado já colocou que ele, na origem, o juízo de primeiro grau determinou esse comparecimento mensal de 15 dias? Foi mensal ou 15? E impossibilidade de ausência da comarca por mais. E impossibilidade de ausência. Doutor Ricardo, eu em alguns votos meus, em especial quando concedo a liberdade em habeas corpus, eu tenho colocado no dispositivo uma determinação de que contribua com a tramitação processual. Então, a ideia, talvez, para ser mais objetivo e pragmático e talvez alcançar o que Vossa Excelência pretende, seria de que os atos processuais fossem dados ciência na própria secretaria, quando lá, nesse comparecimento mensal, estivesse o denunciado agora, né, o acusado lá mais adiante. Talvez tenha maior alcance aí, porque a ausência do Estado me parece já compreendida nessa primeira determinação de Vossa Excelência aí. De ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Na verdade, reexaminando, como disse o doutor advogado, já existe, né? 15 dias. Então, talvez seja displicenda se incluir. Doutor Ricardo, por favor. Presidente, se Vossa Excelência me permite, doutor Glauber também, é porque, como o advogado muito bem ponderou, há uma limitação temporal. Ele só foi fixado por 15 dias. Não é que seria de 15 dias renovável. Né? Ele fixou a proibição de ausência do antigo distrito da culpa, né? Era assim que se falava, né? Eu estudei processo penal já há longos anos. O distrito da culpa, né? Quer dizer, mas é exatamente o aspecto territorial, né? A dimensão territorial da comarca. E eu penso que 15 dias é pouco, porque nós estamos no Brasil, né? Nós sabemos que os processos judiciais, por diversas razões, eles não têm essa celeridade para que em 15 dias eles sejam concluídos. E no que tange a ponderação, aliás, muito bem colocada, como sempre, né, com brilhantismo e a sensibilidade do desembargador Glauber, de que o comparecimento para tomar ciência dos atos processuais em juízo supriria, eu creio que na maior parte sim, mas nós também não podemos esquecer que existem situações em que a produção da prova, por exemplo, se dá fora do juízo, imaginemos aqui só por hipótese da necessidade eventual de se fazer uma reconstituição, não é? A reconstituição dos fatos. E isso pode ser pugnado. E a dificuldade de encontrar um ou outro desses denunciados pode inviabilizar a instrução. Por isso que eu, aberto como sempre sou ao debate, eu vou manter a ponderação, porque me parece que nós precisamos também ter, como Vossa Excelência bem tem, e isso é do conhecimento notório, a preocupação com a rigidez da instrução processual. Né? Não é todo dia que se sabe
da necessidade de se produzir provas sobre alegados 6 homicídios, né? E, portanto, eu creio que realmente esse cuidado deve ser realmente assim reafirmado. Mas fica aqui a ponderação para o exame e análise de Vossa Excelência. Bador Glauber. Venha a doutor Ricardo e acompanho o voto de Vossa Excelência na integralidade, por entender que já a preocupação de Sua Excelência está compreendida na primeira cautelar, e em especial também com o que disse a defesa aí, já determinado no primeiro grau, com a complementação que foi feita no primeiro grau. Pois não, então eu mantenho a posição adotada pelo voto, realmente é a ponderação razoável, porque a priori, quando se vê o item 4 do 319, proibição de ausentar-se da comarca, não é essa a proibição, quando a permanência seja conveniente. Então, em razão disso aí, essa especialidade, eu mantenho o voto e proclamo que o recurso foi provido parcialmente, não é, por unanimidade, sendo que o doutor Ricardo Tinoco propunha a inclusão de como condicionante para a permanência da liberdade do inciso 4º do artigo 319. Ok? Fui claro? Bom, eu agradeço a presença de Vossa Excelência, o doutor advogado que está nos ouvindo, e vou suspender por 5 minutos a sessão. Muito obrigado a todos. Bom, reabrimos a sessão de julgamento e passamos agora a fazer a apreciação dos feitos em bloco já disponibilizados e votados a ambos os colegas. Da minha relatoria, eu não tenho nenhuma modificação a fazer. Consulte Bador Glauber a respeito. Senhor presidente, tem... Não, na relatoria de Vossa Excelência, deixa-me ver aqui... Lembrando que eu estou retirando de pauta... de pauta não. Estou retirando de julgamento hoje todos os feitos que tem a participação do Bador Gil, seja como relator, como revisor, que ficará para segunda-feira, conforme já previsto em sessão extraordinária. Só lembrar, senhor presidente, que dos habeas corpus que foram colocados em mesa, tem alguns que estão sem o voto aí. Na relatoria de Vossa Excelência, o de número 190. Está faltando aqui o meu voto e o doutor Ricardo também. Eu estou registrando aqui, estou acompanhando Vossa Excelência. 190, tio. 190. Não está lançado o voto aí, tá aqui. Não, está lançado, tô dizendo, da relatoria de Vossa Excelência. Faltando o meu e o doutor Ricardo. Eu lancei agora. Deixa eu ver aqui. Eu estou, inclusive, denegando a ordem. Isso. Vossa Excelência está acompanhando o doutor Ricardo? Também. Então, está a unanimidade. Então, nos demais, eu estou acompanhando Vossa Excelência. É só uma dúvida, presidente. Não. O 14, o Bador Glauber apontou aqui, parece que está fora de mesa, não é? 14, deixa eu ver 14. aqui. Não mesmo, está em diligência. 14, né? Ah, sim, porque eu já tinha registrado o meu voto aqui acompanhando. 14 e o 21. Foi retirado de mesa? Não mesmo. Perfeito. Ok? Ok. Doutor Ricardo, nos demais, de acordo? Da relatoria de Bador Glauber Rego, a pedido de parecer oral, não é isso, Excelência? Isso. Já foi passado aí a doutor José Alves. Agora tem um que Vossa Excelência está divergindo, né? Qual é, Daniel? É o de Bador Gil, essa revisão. Não. Vossa Excelência é o relator, não? Vamos. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu sou o relator, tá certo. Revisão do desembargador Gilson. Tem razão. Eminente procurador com a palavra, parecer oral, feito. Excelência, são os processos de número 33 e 131 da pauta, só para confirmar. É isso, desembargador Glauber? É isso. Desculpe. Então eu analisei as duas questões que Vossa Excelência suscita e em ambas eu concordo. A primeira do processo número 33 na pauta,
É uma questão prejudicial de mérito, extinção da punibilidade do apelante pela pressão retroativa. Eu analisei e eu opino pelo acatamento dessa preliminar, Excelência. O 131 faz referência ao não conhecimento parcial do apelo por inovação recursal citada de ofício, né? Então, teses de ausência de dolo ou culpa e atipicidade da conduta não arguidas em primeiro grau, não devendo ser diretamente conhecido no juízo adquência ou pena supressão de instância. E, Excelência, eu também analisei e concordo. Então, em ambas as situações, a manifestação do Ministério Público é pelo acatamento das preliminares. Relator. Eu ratifico os votos aí registrados aí no sistema, senhor presidente. Do Ricardo Tinoco, como vota? Eu acompanho o relator, Acompanho. senhor presidente. Também acompanho e faço a proclamação nos termos do voto, já das propostas já manifestadas. Senhor presidente, só destacando, tenho... deixa-me ver aqui, na minha relatoria, o número 188 e o número 186. Está faltando aqui, deixa-me ver. Está faltando o voto do Dr. Ricardo. 186, doutor Ricardo, é habeas corpus. Eu estou aqui. 186. Você está denegando por supressão. Não, não estou conhecendo. Sim, não conhecida. Né? É. E tem também, deixa-me ver aqui, 187. Eu estou denegando a ordem. Deixa-me ver. O 187. E o 188, eu estou... 188. Tem alguma sugestão 188, aí, denegando. Está faltando o voto também do doutor Ricardo. E o 189 é perda do objeto aí. Isso. Perda superveniente. Pronto, deixa eu ver aqui se tem mais outro aqui. Teve dois outros, Raíssa, que eu lancei hoje pela manhã. Não foi colocado em mesa, não? Quem? Sim, foi ficar para segunda? Ah, perfeito. Tá bom, então. O doutor Ricardo Tinoco. Alguma modificação das propostas feitas, Excelência? Ou não? Não, nenhuma. Sem modificação, senhor presidente. Pronto. Permita, senhor presidente. O 166 e o 167, doutor Ricardo, são habeas corpus da relatoria do desembargador Saraiva, também está sem o voto de Vossa Excelência. Não, desculpe. O 167 está sem o meu voto aqui. Que é o que eu pedi vistas. E 166. Falta o meu no 66. 166 falta do doutor Ricardo. Perfeito. Já consignei. Eu tinha examinado, faltou só lançar no sistema agora. Perfeito, Excelência. Eu acho que agora está completo aí. Desembargador Glauco, como voto com relação às propostas de voto do doutor Ricardo Tinoco, também acompanho e proclamação. Pois não. Bom, então está encerrada a questão jurisdicional. Gostaria de relembrar toda a sessão extraordinária do dia 30, segunda-feira. Não é isso? Gostaria de constar com a presença de Vossa Excelência. E já lembrar a próxima sessão ordinária do dia 2, na próxima quinta-feira. Precisamos definir a questão dos feriados do Carnaval e Semana Santa. Já 23 é a quinta-feira após a quarta-feira de cinza. Haverá sessão. O período que eu estou vendo. 23. Só para eu dizer. É quinta-feira de quê? Aí fica do dia 7 ao 16 de férias, não é isso? De 7 a 16 de férias.
dia 23 de abril, após o carnaval, de fevereiro, desculpe. Alguma dificuldade, Vossa Excelência, nós poderemos tratar. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu tenho um período de férias que havia sido... houve a suspensão das férias por necessidade de serviço o ano passado, para que a primeira Câmara Civil não ficasse prejudicada em relação às sessões, a Câmara essa que eu integrava na ocasião. E para que eu não perdesse esse período, eu tive que marcar agora. E, portanto, mesmo fazendo uso de um terço desse período, que vai ser agora principiado, do dia 28 ao dia 6, eu estarei de férias do dia 7 ao dia 16. Eu estou comunicando à presidência até para... de fevereiro, para facilitar a convocação de um substituto. Ok. Custa em ata, viu, assim, tá certo. Pois não, Excelência. Consulto, Vossa Excelência, mais alguma coisa tratada, Bardo Glauber, do Ricardo Newton. Agradeço a todos a presença, agradeço a Deus pela tranquilidade com que a sessão se desenvolveu e dou por encerrado os trabalhos. Muito obrigado a todos.